Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com vocês. Estou de volta para a gente seguir em frente com os nossos estudos sobre o livro de Apocalipse, último livro da Bíblia. Então a gente tem bastante coisa para a gente conversar. Hoje, inclusive, nós vamos falar sobre o capítulo número 8. É o último selo que se abre, é o sétimo selo, e aí então começam os julgamentos através das trombetas, tá bom? Tudo indica que as taças estão se referindo à primeira metade da tribulação. E aí as trombetas, eu falei taças não, selos, tá bom? Os primeiros selos estão falando, os 7 selos, né, estão falando sobre a primeira metade, tá? E o julgamento das trombetas e das taças, agora sim, aí sim é a segunda metade da tribulação. Vamos ter uma oração? E aí a gente vai seguir em frente. Senhor, muito obrigado por este estudo do livro de Apocalipse. Pedimos que o Senhor nos ajude agora a entender todos os detalhes, todas as informações reveladas na Bíblia. Abençoa cada um que está vendo, ouvindo esta mensagem, que sirva de edificação e crescimento para a sua vida. Muito obrigado pela manifestação diária da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Apocalipse capítulo número 8, tá? Se você está chegando aqui pela primeira vez, volta lá para os outros vídeos, para você pegar bem no comecinho, tá bom? Sobre Apocalipse, tá? Porém, tem tantas mensagens gravadas que você não faz ideia. Eu sugiro que, se você tiver um tempinho, vá vendo as mensagens. A gente costuma gravar as mensagens de quarta-feira e também as mensagens de domingo, tá bom? As mensagens de domingo também, elas estão gravadas, tá ok? Vamos lá, Apocalipse capítulo número 8, verso número 1. Eu vou ler aqui na Bíblia, depois eu vou ler alguns comentários para vocês aqui. Vamos lá então. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, então vamos lembrar, eu gosto sempre de recapitular, tá? No capítulo 6 tivemos a abertura dos selos, ele abriu até o 6º selo. Quando ele foi abrir o 7º, ele abriu um parênteses, tá bom? E aí então ele escreveu o capítulo 7, vendo aqui aqueles que seriam selados, do povo de Israel, tá ok? Viu aquela grande multidão, viu os anjos que estavam diante do trono glorificando a Deus, tá bom? Aí quando começa o capítulo 8, agora sim então, ele vai abrir o último selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu de meia hora. Então abriu o selo, silenciou. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Não sei se vocês perceberam, o incenso sempre associado às orações, né? E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada, prestando atenção, a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Tá? Saraiva aqui é uma chuva de granizo, tá bom? Então imagina, uma chuva de granizo com fogo, tá bom? Que vai atingir uma terça parte das árvores
da terra e também de toda a erva verde. Então você vê que o campo foi atingido. Verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como se grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então presta atenção, a primeira trombeta atingiu a terra, o campo, as árvores. E vamos lembrar que nós sobrevivemos muito do campo, da agricultura, das frutas, e tenta imaginar aí, tá? E lembra que atingiu uma terça parte, é muito, tá? E já a segunda trombeta, ela atingiu o mar. Dá uma impressão que a gente não precisa do mar? É claro que precisa. Muita coisa é tirada do mar para nós. Fico imaginando não só os peixes, o sal, não é? Mas diz que foi um terço foi destruído, inclusive as embarcações. Tente pensar, uma boa parte do comércio exterior é feito por navios. Então, aqueles navios que vêm da China, do Japão, ou que saem daqui do Brasil, aqueles containers grandes, né? Então imagina, uma terça parte foi destruída. Muito bem, verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto. A palavra absinto, gente, é amargo, tá? E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então vamos lá. A terceira trombeta então traz um juízo sobre as fontes de água doce. Então vamos lá. A primeira trombeta pega a terra, a segunda pega o mar, e a terceira pega as fontes de água, tá? Tenta pensar. A gente não bebe água do mar, a não ser se for tirado o sal dela, tudo bem? Mas nós dependemos de água doce, tá? Principalmente para consumo. E aqui um terço da água foi atingida e ela ficou amarga. Lembrando vocês que no Brasil nós temos a maior bacia de água do mundo, que é do Rio Amazonas. Nós temos o Rio São Francisco, que é sensacional, eu já passei por ele várias vezes. O Rio São Francisco abastece muitas cidades e toda a água doce do Rio São Francisco é despejado no mar, né? Então imagine como será, né, este período. Vamos seguir. Verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse assim o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, presta atenção, ele fala 3 vezes o ai, então diz ai, 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 dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então ele está falando o seguinte, nós estamos só na quarta trombeta, e ele está dizendo ai, 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 ou seja, as próximas trombetas, que seriam as próximas 3 trombetas, ele está dizendo, em outras palavras, algo do tipo assim, as coisas serão piores, tá? Então vocês viram, vamos voltar lá, vocês viram que nos selos, você vê o anticristo governando,
Você vê o mundo em guerra, você vê o mundo passando fome, você vê a morte para todo lado. Diz o texto que o cavalo amarelo chamava-se morte. Diz que o inferno estava seguindo, porque a mortandade era muito grande. Vocês viram que vai ter uma anarquia total na natureza. E agora, nas trombetas, você vê que a terra ela é atingida. Então, tentem pensar, todas as plantações, toda a agricultura será atingida. O mar, que tanto nós dependemos dele, também 1/3 será atingido. As fontes de água doce serão atingidas, não vai faltar água para todo mundo. E aí, na 4ª trombeta, vai ter um caos ligado com o sol, a lua e as estrelas. Então tenta imaginar, a terra vai ficar escura, porque hoje a terra ela é iluminada pelo sol, não é? Então tenta imaginar, o sol clareia durante o dia, tá? E a lua e as estrelas dão claridade para a noite. Então, durante este período da tribulação, a terra vai ficar escura, vai ser um caos. Então, não sei se vocês estão conseguindo imaginar. Vocês se lembram lá atrás nos selos, que no 4º selo, 1/4 da humanidade vai morrer. Então, uma mortandade terrível. E aqui, no julgamento das trombetas, você vê que a terra é atingida, o mar é atingido, as águas, o sol, a lua e a estrela. Tá bom? Muito bem. Eu vou deixar para entrar na 5ª trombeta, que começa o capítulo 9, vou deixar para a semana que vem. Então eu quero comentar um pouquinho aqui sobre este começo do capítulo 8, que foi a abertura do 7º selo, que abre os julgamentos das trombetas, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre estes versos aqui. Deixa eu olhar um pouquinho o que eu tenho aqui para comentar com vocês. No verso 1 e 2, diz que houve, ou melhor, no verso número 1, diz que houve um silêncio no céu por cerca de meia hora, tá? Então, vou dizer que a abertura do 7º selo, ele vai desencadear os juízos dos 7 selos. Muito bem. Houve silêncio no céu. O silêncio aqui é o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. Tá? Alguns pensam que é para dar total atenção às orações dos sofredores crentes da tribulação. Mas na realidade é aquele silêncio da expectativa. Tá bom? Muito bem. Aqui diz sobre 7 anjos e 7 trombetas. Então eles representam o castigo iminente, tá? Ou seja, são juízos de Deus que virão sobre a terra, tá bom? Vamos lembrar que o número 7 indica que Deus trará um julgamento perfeito e apropriado, tá bom? Na grande tribulação. Muito bem. Diz o verso 3 a 5, fala sobre muito incenso, tá bom? Lembra que eu falei? O incenso sempre ligado com as orações. E essas orações têm duplo efeito, tá bom? Interessante, porque esse incenso sobre Deus, ele é um aroma suave, ou seja, é algo que agradou a Deus. E sobre a terra, já está falando sobre juízos, tá bom? É a natureza, tá bom? Que vai sofrer a partir, então, destes 4 primeiros selos, tá bom? É interessante que os 7 anjos, eles tomam posição. Então, isso pré-anunciava os desastres que sobreviriam a este mundo, tá bom? Então, vamos lá. Eu já falei para vocês que a primeira trombeta é um julgamento sobre a terra, agricultura, as plantações, tá? Então esta saraiva é uma chuva, tá bom, de fogo, né? O sangue, ele não é que ele é literal, não é que vai ter uma chuva de sangue, tá?
mas é algo como uma coloração do sangue, tá bom? E algumas áreas, então, são atingidas e outras não. Vamos lembrar que a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. 1/3 foi queimado. A segunda trombeta vai falar sobre o julgamento do mar, né? Algumas pessoas sugerem até uma espécie de um meteorito ou um imenso corpo celeste inflamado caindo no mar. Muitos pensam nisso, envenenando as águas, né, com suas propriedades tóxicas, matando os seres viventes existentes ali no mar e destruindo a terça parte das embarcações, seja por calor ou pelas ondas enormes que causarão. Tá bom? Muito bem. A terceira trombeta, né, que é o julgamento sobre os rios e as fontes de água, né? Eu já disse para vocês que essa estrela, que ela é chamada de absinto, ou seja, que é muito amargo, tá? Vamos lembrar que uma estrela hoje ela é muito maior que a Terra, tá bom? Então, provavelmente, aqui é bem figurado, tá ok? A estrela. Veja que as águas potáveis são atingidas e muitas pessoas vão morrer por causa disso. E a quarta trombeta, tá? Fala sobre o julgamento sobre o céu. Interessante, representa o juízo sobre o sol, a lua e as estrelas. Na realidade, não é que o sol, a lua e as estrelas fizeram algo de errado, não é isso. Mas que o juízo vai vir por meio deles, tá bom? Provocando uma espécie de trevas parciais, claro, pelo mundo, porque vai atingir só 1/3. Eu falo só não, já é muito, né? O efeito desse julgamento diminui a intensidade da luz, tá? É engraçado porque a Bíblia não relata que tipo de coisa que tocou o sol, tá? Bom, diz aqui que a águia voando simboliza o julgamento que vem do alto, tá? E os 3 ais, que eu acabei de falar para vocês, no verso número 13, são as últimas 3 trombetas, tá ok? Bom, nós vamos parar por aqui, tá? Para a gente não se estender, porque eu quero abrir o capítulo 9 e aí sim eu quero falar sobre a quinta trombeta. Mas é muito importante você entender o julgamento dos selos e agora das trombetas como essa sequência de julgamentos. E é interessante que, seja nos selos e seja nas trombetas, eu quero que você consiga entender que cada selo, cada trombeta está atingindo, ou melhor, apresenta um tipo de julgamento específico. Por exemplo, eu falei para vocês que o primeiro selo falando lá do anticristo, tá vendo? Especificamente com o anticristo. O segundo selo, que fala do cavalo amarelo, especificamente falando sobre a guerra. O cavalo preto falando sobre a fome. Então, não sei se vocês perceberam, cada selo e cada trombeta está destacando uma característica de juízo. Então, você vê que aqui nas trombetas nós chegamos nos juízos ligados à terra, ao mar, às águas, às fontes de água, ao sol, à lua e às estrelas. Então você vai ver que os próximos selos, inclusive as taças, mais para frente, também vai destacar uma característica principal, tá bom, do juízo de Deus sobre a terra. Só queria que você entendesse, vocês viram? 1/4 da humanidade morreu lá no quarto selo. Aqui 1/3, tá bom, da terra, do mar, das águas, do sol, ou seja, o que é que vai sobrar neste mundo para as pessoas sobreviverem? Vai faltar água potável, vai faltar energia, vai faltar alimentos. Porque veja, se o campo é atingido, toda a parte da agricultura e da pecuária também vai ser atingida. Então vai faltar carne, vai faltar frango, vai faltar peixe, porque o mar foi atingido. Então sempre fica aquela pergunta, o que as pessoas vão comer?
o que é que vai ter para as pessoas se alimentarem. É por isso que vai ter mortandade e fome durante o período da tribulação. Gente, é isso que eu quero deixar para vocês. Semana que vem a gente continua o capítulo 9, abrindo então aqui a quinta trombeta. Combinado? Forte abraço. Um beijo no coração. Tchau, tchau.